Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, com informações lá do nosso Palmeiras. As cobranças já começaram no Verdão após essa derrota contra a equipe do Vasco da Gama, e o Fassicani sentou a lei no Palmeiras. Vamos ver o que o Fassicani falou, e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O que precisa mudar urgentemente? Porque aqui é o seguinte, entendeu? Tem que falar a verdade sempre. Título não pode mascarar problemas que há 3 anos a gente vem dizendo. Não tem camisa 10, não tem camisa 5, Palmeiras dá a pé na lateral direita, a lateral esquerda reserva é uma negação. Ou seja, precisa, cadê o camisa 5, cadê o volante, cadê o Danilo? Alô, o Palmeiras ontem tava com um time que parecia um filme de terror dos anos 70. Sabe o massacre da Serra Elétrica? Era o Palmeiras ontem em campo. Aquelas coisas, uma noite alucinante. Sim. É um filme deprimente, é horroroso. É um puta monstro feio, feito com massinha. Aquelas coisas tortas. O Palmeiras tava assim, ó, aqueles monstros, tudo, sabe? E era o Palmeiras ontem na escalação, Vic Pena. É isso mesmo. Sim, o conjunto da obra ontem do Palmeiras foi de fato deprimente. Igual a gente, quando comparamos aqui no pré-jogo, a escalação do Vasco, a escalação do Palmeiras, já se notava no papel uma superioridade técnica do Palmeiras, que não transpareceu ontem em campo. Não pode o Palmeiras, assim, o Palmeiras até levou um certo sufoco, que eu falei, um comando novo no time do Vasco, eleva o gás do time, né? Um certo sufoco? Eu acho que ela deu uma maneirada aí. Sufoco, o Palmeiras tomou o sufoco do Vasco da Gama no segundo tempo. Só deu o Vasco, galera. Só deu o Vasco. O Palmeiras foi sufocado do começo ao fim do segundo tempo. O meio de campo deles ali, aquele Andrés... Esqueci o nome, é o Andrés Gomes. Andrés Gomes, que acabou com o jogo, tava muito bem no jogo. Então, assim, ok, o problema é que o Palmeiras saiu à frente no placar. Então, o único trabalho do Palmeiras era segurar o placar. E aí você vê, eu até ontem dizia, o Felipe Anderson não acho descartável. Só que ontem foi uma partida horrorosa. Um meio de campo que não funcionava. Eu vou te convencer ainda que não dá, porque esse cidadão tem água de salsicha no sangue, dona Vicky. Não, mas isso aí eu já não duvido. É que eu olho pro Felipe Anderson e eu vejo uma opçãozinha de elenco. Cara, ok, mas é o que tem ali. É muito pouco, tem que ter opção zona. Então, é esse o problema. Aí num jogo como ontem, a opção de elenco precisa ser titular, e aí a situação é queda livre, como foi o que aconteceu. E aí, o Jeff Tepp pelo lado esquerdo. Cara, é como se você tivesse ninguém por ali. O Jeff Tepp pelo lado esquerdo até parece um fantasma. O cara parece que é inexistente dentro de campo. O lateralzinho ruim esse Jeff Tepp, hein? Não sei como que o Palmeiras foi trazer um jogador perna de pau como esse, hein? Eu não sei se o Vanderlan não é melhor do que o Jeff Tepp, galera. Não vou dizer que o Vasco foi tão perigoso pelo seu lado direito. Eu digo assim, você poderia pelo menos tentar cavar oportunidades por ali que não ocorreram. Porque Jeff Tepp simplesmente nada, era a mesma coisa na escalação. Aí o lado direito tem o Kelvin, né? O Kelvin que até certo momento tinha alguns espaços. Aí quando chega Cuiabano fica pior ainda a situação. Depois o Palmeiras altera, coloca Giai. Gente, o Giai, pelo amor de Deus, cara. O Giai é tenebroso. É tenebroso. E o Kelvin? Não, e o Kelvin também. Aí eu ia falar do Kelvin, até acabei dispersando um pouco, mas pior que o aí outro, do né? Kelvin. Aí muita gente coloca do posicionamento do John Arias. Só que não tem o que o cara fazer. O cara entende de futebol, o cara é bola. O cara tenta pensar no coletivo do time. E eu não vou dizer pra vocês que pra mim é o treinador que fala, ó, John Arias, você vai entrar em campo e vai ficar lá ajudando o Kelvin na marcação. Mas eu acho que o decorrer da partida, com um coletivo que não ajuda, com o meio de campo que não cria, com o meio de campo que não segura a bola no seu campo ofensivo, e aí um lateral ruim que toma um vareio e não consegue fazer nada, o cara que tem já um pensamento coletivo, que é muito bom jogador, acaba jogando um pouco mais recuado. Então eu acho, não tô tirando a culpa também da comissão técnica, mas tô falando que ontem, pela falta das principais opções, exceto o Murilo, que pra mim a linha defensiva do Palmeiras em si ficou um pouco sabanada, mas não foi exatamente pela ausência do Murilo. Mas um exemplo, a ausência do senhor Maurício deixou parece que um buraco no meio de campo, embora que o Maurício não tinha um grande destaque individual. Quem diria, o Maurício, que
Eu mesmo critiquei, vários torcedores do Palmeiras queriam o Maurício no banco de reservas, mas o Maurício já está fazendo falta nesse time titular do Palmeiras, galera. Pra você ver quando o jogador começa a se destacar, começa a jogar bem, aí entram os pernas de pau aí, como esses caras que entraram nesse jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Luigi, pelo amor de Deus, Luigi, hein? Jefité, o tal do Kelvin também. Pelo amor de Deus, galera. Que diferença de time, hein? Mas parece que o Andréas ficou perdido ali para ajudar no setor de criação. A ausência do Vitor Roque, que muitas vezes permite ao Flaco sair mais da área, ajudar a buscar um pouco mais o jogo. Então, o Flaco mais posicionado por ali. O Sousa, que não rendeu em nada de tão interessante. Enfim, mais uma vez, volto a dizer que o banco de reservas do Palmeiras deixa grandes preocupações. E ontem as alterações, as ausências, foram por questões físicas. Então, no decorrer do ano, quando tiver uma questão física e tiver que substituir, como que vai ser? No jogo gigante. Ontem foi um jogo grande. Pô, valia a liderança, tudo bem. Começo de campeonato, mas... E aí? Quando tiver lá na reta final, igual foi ano passado... Como que vai ser? Então, acho que o Palmeiras precisa agora realmente voltar a repensar em certos nomes que hoje estão no elenco. Tem que tomar cuidado domingo também. Aliás, é Campeonato Brasileiro, qualquer jogo é jogo traiçoeiro. Acabou moleza de Paulistão, que time que não tem divisão, de time de Série B, de Série C, agora é todo mundo com o mesmo objetivo. Então é o seguinte, ou a coisa vai mudar em relação a isso, então na hora de vir a chave, acabou, mas foi campeão domingo. Não. Campeão domingo, lindo, maravilhoso. Cobrança do Palmeiras é sarrafo alto. E isso que a gente tá apontando foi ao longo do Paulistão, foi ao longo de 2025, foi ao longo de 2024, até em 2023. Então tudo isso que estamos falando aqui, pelo menos eu e a Vicky, já apontamos há tempos. E tem que aproveitar esses pontos falhos para ficar cada vez mais buzinando na orelha dos caras para não dar conforto. Exatamente o que o Vascani falou, não dá para deixar esses caras acomodados, porque senão vai acontecer igual aconteceu no ano passado. Claro que não tem nada perdido, o campeonato apenas está no início, o Campeonato Brasileiro, com São Paulo é o líder do campeonato, né? Mas é um sinal de alerta para o Palmeiras, porque o ano passado o Palmeiras perdeu pontos bobos. Perdeu para o Vitória em casa, jogos fáceis que o Palmeiras poderia ter ganhado. O Palmeiras acabou dando o título de bandeja para a equipe do Flamengo. Então o Palmeiras não pode deixar isso acontecer esse ano. Precisa mudar a atitude aí, contratar algumas peças aí, principalmente nas laterais, porque tá feia a coisa na lateral direita do Palmeiras, né, galera? Não tem que dar acomodação pra ninguém na diretoria. Os caras têm que acordar pra vida e enxergar o senhor Abel Ferreira, e mais do que isso, a gente só tá falando de contratação. Acordar pra vida no sistema de jogo. O Palmeiras joga aberto, o Palmeiras sabota os pontas pra ficar cobrindo o lateral. O John Arias ontem jogou pra ficar segurando as calças do Kelvin que tava caindo em campo. O John Arias ontem jogou igual o Arce. Parecia o Arce jogando, ali segurando as calças do Kelvin, que todo passo que ele dá cai a calça do cara. Exato. Pelo amor de Deus. Exato. Todo mundo jogando. O outro, o Felipe Anderson, que já tem sangue de barata, tava lá também jogando pra segurar o Jefité, que é outra coisa, é uma aberração. E a conta real que eu falo pra vocês, meus amigos, não é a conta de 1 bilhão de investimento, de 700 milhões, já falei pra vocês, essa é a narrativa errada. Não caiam nessa narrativa, porque essa narrativa tem coisa boa no meio. Tem Vitor Roque, você vai colocar o Marlon Freire. Até o Paulinho, né? Paulinho, porque a gente tem que ver o que vai ser. Essa narrativa tá errada. A narrativa correta é: 41 milhões de euros atuais no elenco foram gastos em bagres com B maiúsculo. 41 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais em jogadores inúteis. Rapaziada, em 250 milhões de reais e dava pra comprar algum jogador bom de bola, hein? Como que o Palmeiras teve a capacidade de gastar tanto dinheiro nesses pernetas, nesses pernas de pau, e como o Fascicani falou, e essa cambada de bagre, essa é a verdade. Kelvin, Giai, Jefité e Sousa, Emiliano Martinez, que não pisa em campo, 7 milhões e meio de euros para um cara que não tem nada, não tem
problema físico, não tem problema psicológico, não tem nada. O problema dele é a bola. E ele não joga. E o Palmeiras precisa de um camisa 5 e o camisa 5 de 7 milhões e meio de euros não joga, Vicky. Ah, tá bom, ele é ruim, então beleza. Então cadê os outros 2 meninos? Porque o Abel falou no começo do ano. Ah, se não vem camisa 5 não tem problema. Eu tenho o Luiz Pacheco e o Larson. Cadê os 2? E ontem o time clamando, desesperado. O Vasco entrou entre a zaga e os volantes do Palmeiras como queria. Todo mundo, Thiago Mendes, Andrés Gomes, o David, todo mundo jogou ali. Todo mundo jogou ali. E não foi só o Vasco. Antes fosse só o Vasco. No Campeonato Paulista, você falou Corinthians. Corinthians jogou André e Breno Bidon. Novo Horizontino. Todo mundo que encheu o saco um pouquinho do Palmeiras jogou entre linhas. Por quê? Porque não tem... Ah, mas não é luxo você ter um grande camisa 5. Um bom marcador, um cara que sabe sair pro jogo, um cara que vai dar sustentabilidade ali pros laterais. Não é luxo, é obrigação. E mais do que obrigação, camisa 5 zagueiro, é obrigação contratar um lateral direito. O Palmeiras está a pé na lateral direita. Foi o que eu falei, galera. O Palmeiras precisa urgente ir ao mercado atrás de um lateral direito. Porque não dá pra contar com o Giai e nem com o Kelvin. Os dois são ruins. É a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia. O zagueiro a gente sabe que vai chegar, que é o Nino, que vai chegar aí na metade do ano. Mas precisa de mais 2 contratações pontuais, que é o camisa 5 que o Palmeiras tanto sonha. Podia ser o Danilo, hein? Vai pra cima do Danilo, não sei o que o Palmeiras está fazendo, que já não fez uma proposta para o Danilo. Aí precisa mapear também um lateral direito, porque tá feia a coisa, hein? A pé, o Palmeiras entra em campo com 10. Kelvin ou Giai são 10 jogadores em campo que o Palmeiras tem. Repórter Marcelo Baseggio, o problema de agora é qual, Baseggio? É o gramado? É isso? Vamos lá, Michele. Ontem a derrota do Palmeiras repercutiu muito, né? O Palmeiras que perdeu de virada e acabou caindo da liderança do Campeonato Brasileiro. E após a partida, o estado do gramado de São Januário foi motivo de debate entre o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, e o auxiliar técnico João Martins, que substituiu Abel Ferreira, que estava cumprindo suspensão. O clima esquentou nos bastidores, então vamos conferir essa troca de farpas entre os dois comandantes. Num campo pesadíssimo. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos. Não dá para entrar nessa polêmica, né? Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas é um bom campo, entendeu? Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. No primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Eu tenho que valorizar, sim, o que o meu grupo fez hoje. Galera, eu gostei muito da resposta do Renato Gaúcho aí. É verdade o que ele falou. O João Martins quis dar desculpa. Toda vez que o Palmeiras perde, quer dar uma desculpa. Ou querem colocar desculpa na arbitragem, querem colocar desculpa no gramado. Não adianta, Bel, não adianta, João Martins. O Palmeiras não jogou nada contra o Vasco aí no segundo tempo. Não foi culpa da arbitragem, não foi culpa do gramado. O Palmeiras não jogou nada, galera, essa é a verdade. Agora o João Martins falar que parecia que tinha plantado batata no gramado, aí essa foi uma piada, hein? Pelo amor de Deus, sempre acham uma desculpa e não admitem quando o Palmeiras joga mal. É impressionante, galera. Tá aí de um lado a insatisfação de João Martins, do outro a alfinetada de Renato Gaúcho em relação aos gramados sintéticos, mas as críticas ao estado dos gramados dos adversários do Palmeiras não é exclusividade do auxiliar técnico João Martins. O técnico Abel Ferreira em diversas oportunidades já demonstrou também a sua insatisfação com os gramados do futebol brasileiro, já sobrou para Fonte Nova, para o Maracanã, para o Barradão e até mesmo para a Neoquímica Arena, tida por muitos
como o melhor gramado do Brasil. Devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Bazejo, mas achei extremamente deselegante o João Martins aí falar que o campo do São Januário é um batatal. É choro de perdedor, na minha opinião, porque o Vasco teve uma grande atuação no campo do São Januário. Alex? Vai você defender o português agora. A atuação do Vasco foi realmente muito boa, só que o gramado era o mesmo para os dois, né? Então por que só um teve uma atuação muito boa, só um mostrou mais vontade e para mim soa muito mais como um desvio de foco do João Martins do que propriamente algo que mereça um destaque relevante, né? Falar do gramado de São Januário. Tem gramados muito piores do que esse daí de São Januário, que não é o melhor, como o próprio Renato disse. O Renato ficou na dele, respondeu bem, defendendo as cores do Vasco. Então acho que o João Martins deveria ter se preocupado muito mais em arrumar esse time no intervalo do que falar isso aí. Bom, o João Martins é o mesmo que há não muito tempo disse que tinha um esquema contra o Palmeiras, né? Não, existe um esquema. Ele falou com todas as letras. Depois que ele falou que tinha um esquema, o Palmeiras ganhou uns 3, 4 campeonatos. O tal do esquema não existe. Agora, fosse eu a presidente Leila do Palmeiras, daria um aumento à comissão técnica do Palmeiras. Ao Abel, ao João, né? A todos eles. Aumento? Sabe por que eu daria um aumento? Por quê? Porque o Palmeiras está invicto na mão dessa comissão técnica. O Palmeiras nunca perdeu com essa comissão técnica. Toda vez que o Palmeiras perde, tem um problema. Ou é o campo, ou é a arbitragem, ou é o campo de batata, né? Essa história. Mas essa foi boa e o Garrafa tem razão. O Garrafa, o Miller foram muito bem nos seus comentários. É brincadeira, Abel. O Palmeiras tem que parar com essa frescura. Perdeu, tem que saber perder. O Vasco da Gama jogou muito mais bola do que o Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras precisa melhorar muito, galera. Esse time reserva do Palmeiras é muito ruim. O John Arias, pra mim, não tem nada a ver com isso aí, porque esses laterais do Palmeiras, ó, já pensou? O John Arias teve que ser secretário de lateral, como o Fascicano sempre fala. Pelo amor de Deus, o John Arias, o negócio dele é jogar pra frente. O negócio dele não é ficar ali ajudando o lateral. Pelo amor de Deus, hein? Tá feia a coisa nos laterais do Palmeiras e o camisa 5 tem que chegar logo. Mas os caras não admitem. Os caras querem achar sempre uma desculpinha. E se perder para o Mirassol aí no final de semana, pode ter certeza que o clima vai ficar quente e a pressão vai aumentar cada vez mais, as cobranças vão aumentar. Para querer desviar foco. Ao invés de a gente estar falando do mau desempenho do Palmeiras, a gente está falando do gramado de São Januário, que parece que tem batata, lá, plantação de batata, segundo o João Martins, né? O Palmeiras ele está invicto na mão dessa comissão técnica. Eles nunca admitem, essa comissão técnica do Palmeiras nunca admite que o time não foi bem. O que pode acontecer e acontece com todo mundo. É normal oscilar. Porque é normal na oscilação, mas sempre tem uma desculpa. Ou é a arbitragem, né? Ou é o gramado. O João Martins, por favor, né, velho? Sabe que a média de público do campeonato, né? A média da temporada, o Palmeiras nem tá entre os 5 primeiros. É porque não em Barueri. Flamengo, Flamengo com 36 mil, mais ou menos de média, Corinthians com 32 mil, aí Bahia com 28 mil, Flu 27, São Paulo 26. Cadê o Palmeiras? De Barueri só cabe 20 mil, não tem jeito. Barueri não cabe. Agora que o Palmeiras volta ao Allianz Parque, a gente pode começar a fazer essa conta pela média das atuações no Allianz Parque. Depois Barueri... do show do Léo Santana. Não, agora domingo é no Allianz já. Mas depois vai ter show. Vai. O ano inteiro tem show. Hoje já tem show. Aliás, vai ter show, 2 shows antes do Palmeiras jogar para deixar o gramado, talvez não do jeito que o Abel queira. Vou falar pra você. Eu não vou discutir gramado não com a comissão técnica do Palmeiras. O Palmeiras ontem não mereceu vencer, né? O gramado, como disse o Alex, estava ali pros dois, né? O Palmeiras tem um time muito melhor. Primeiro tempo merecia até parcialmente aquela vitória por 1-0. No segundo tempo o Vasco superou o Palmeiras e tá tudo certo, tá tudo jogo. Tem que parar de dar desculpa. Esse time do Palmeiras ganha do Vasco na praia. É isso, então, gente. Sabe, não tem que ficar, isso. O Renato Gaúcho acertou essa desculpinha toda hora, a mesma desculpa para essa comissão técnica do Palmeiras. Toda vez que perde, a culpa é de alguém. Pô, tem que parar com isso, velho. Já deu. Exatamente, galera. É brincadeira, né? O Palmeiras poderia estar líder do campeonato. Agora o negócio é o seguinte: o Palmeiras vai precisar jogar muita bola contra a equipe aí do Mirassol, porque se perder esse jogo, como eu falei, a pressão vai aumentar, porque o Palmeiras perdeu esse jogo aí, já não ficou muito legal o clima aí nos bastidores. As cobranças, vários jogadores aí não jogaram nada contra a equipe do Vasco da Gama, e o banco do Palmeiras é muito ruim, hein? Lateral esquerdo do Palmeiras, se não tiver o Piquerez, não vai pra frente, porque o Jefité é muito fraco.
A lateral direita tanto faz colocar o Giai ou colocar o Kelvin. Os dois são ruins, são dois pernas de pau, são dois bagres, essa é a verdade. E o Sousa, pelo amor de Deus também. Sousa chegou a fazer alguns jogos razoáveis aí com a camisa do Palmeiras, mas é muito fraco para jogar com a camisa do Palmeiras, hein? Felipe Anderson nem se fala, um jogador que não acontece com a camisa do Palmeiras. Entra sempre desanimado, dormindo dentro de campo. Então, olha, Palmeiras aí com a ausência dos nossos principais jogadores aí, vai sofrer muito nesse jogo contra a equipe do Mirassol, digo pra vocês. O Palmeiras vai sentir muito. O Vitor Roque não jogar nessa partida, o Palmeiras vai sentir muita falta dele, porque esse jogo contra o Vasco já foi um sinal de alerta para o Palmeiras. Mirassol é uma equipe meio chatinha de jogar, já venceu o Palmeiras várias vezes. Vamos ver se o Palmeiras consegue fazer um bom desempenho aí na nossa casa, na volta no Allianz Parque, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!